alcançar esse fim, a turma realizava ações de monitoramento, coleta clandestina de dados em sistemas sigilosos e atos de intimidação. Em uma troca de mensagens, Mourão conversa com Vorcaro sobre o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, devido à publicação de notícias que contrariavam os interesses do dono do Master. Mourão pergunta ao banqueiro se deveria tomar alguma atitude em relação ao jornalista. Vorcaro responde: tinha que colocar gente seguindo esse cara. Em outra conversa, Vorcaro sugere uma ação mais agressiva. Quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Em nota, a assessoria de Vorcaro negou qualquer ação do banqueiro contra o jornalista e que mensagens mostrariam um tom de desabafo em privado, sem qualquer objetivo de intimidar quem quer que seja. Outro esquema revelado pelas investigações está relacionado a servidores do Banco Central que teriam sido cooptados por Vorcaro. 2 nomes são citados na decisão do ministro André Mendonça: Belini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza. Eles teriam atuado com Vorcaro enquanto ocupavam postos de chefia no Departamento de Supervisão Bancária do BC. Ambos já estavam afastados do Banco Central desde janeiro. A decisão de Mendonça também registra críticas do ministro à Procuradoria-Geral da República. A PGR não se manifestou favoravelmente aos pedidos das medidas cautelares contra Vorcaro e outros investigados formulados pela Polícia Federal, o que o ministro relator classificou como algo a se lamentar. A PGR havia dito que o prazo de 72 horas para se manifestar era exíguo, já que os pedidos envolviam medidas drásticas. Além disso, segundo a Procuradoria, não haveria perigo iminente e imediato que justificassem tais medidas preventivas. Para Mendonça, as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da PF. Ainda mais diante da concreta possibilidade de ataques à integridade física e moral de jornalistas e autoridades. Às 7h08, 7h08 no Sertão. Opinião sobre o assunto. Vamos ouvir o Tampa da CNN, William Vac. Para o William Vac, lá em Brasília hoje está todo mundo rezando. Agora tem uma morte no escândalo do Banco Master, acrescentando ainda mais dramaticidade ao caso. Suicidou-se ao entrar na cadeia o homem que, segundo a Polícia Federal, executava alguns tipos de serviços sujos para o banqueiro Vorcaro: intimidação, espionagem, subornos, roubo de dados. Vorcaro também foi preso hoje, por ordem do ministro André Mendonça, atendendo a um pedido da Polícia Federal. E aprofundando a crise do Supremo e ameaçando agora arrastar também a Procuradoria-Geral da República, pois, ao justificar a decisão de mandar prender o banqueiro e mais 4 pessoas, Mendonça deu uma forte bronca pública no Procurador-Geral da República, que tinha se manifestado contrário ao pedido de prisão. Ele, o PGR, considerou muito curto o prazo dado por Mendonça para se pronunciar. Mas, comenta-se, tinha dúvidas sobre a robustez do material apresentado pelos investigadores da PF. Ocorre que no sistema brasileiro é o Procurador-Geral da República o personagem-chave, caso a Polícia Federal faça em relação a Alexandre de Moraes o que já fez em relação ao ministro Dias Toffoli e confeccione um relatório com material contra o ministro. O que levou Vorcaro de novo à cadeia é considerado apenas ponta do iceberg, mas não há no momento outros detalhes. Mesmo assim, o veneno já é bem forte. Contaminou as entranhas do STF, solidificou suspeitas mútuas entre alas do Ministério Público e alas do Supremo e aumentou o já enorme suspense sobre o que a Polícia Federal, afinal, tem consigo. O ministro André Mendonça tem profundas convicções religiosas e encara a relatoria do escândalo do Master como uma espécie de missão. Por muitos motivos diferentes. Está todo mundo rezando. Tá todo mundo rezando. Tá aí
o próprio ministro André Mendonça rezando, né, que ele é religioso, é evangélico e tudo, porque pode acontecer com ele o que aconteceu com o relator da Lava Jato, Teori Zavascki, né? O avião do rapaz caiu assim, misteriosamente. Aí ele reza para não cair, aí os outros que estão sendo investigados, além de... Já está aparecendo até gente se suicidando, agora pronto, lascou-se. Rapaz, esse negócio... Rapaz, você sai de problema. Rapaz, tu sai de problema. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é os cabas da CNN, rapaz. Eu vou chamar outro agora, Caio Junqueira. Caio Junqueira entrevistou o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. O Alessandro Vieira, é o relator da CPI do crime organizado. É quem está investigando isso aí, se o STF deixar, né? Porque Flávio Dino ontem já disse que não pode quebrar o sigilo da amiga de Lulinha. Uma tal de uma Roberta, não sei o que lá, o nome dela. Pois é. Estão se intrometendo, um poder se intrometendo no outro já. De novo, porque sempre se intrometeu, né? E aí o Alessandro Vieira, um dia desses, disse que, estamos próximos de ter ministro do STF na cadeia. Foi esse Alessandro Vieira que vai falar agora que disse isso aí, viu? Aí o Caio Junqueira, um jornalista de esquerda, mas tá botando aí pra furar mesmo, tá fazendo jornalismo. Sério. Fez uma pergunta ao senador. Vamos ouvir aí. Foi que ele respondeu. Senador, o fato de ter 2 ministros do Supremo Tribunal Federal potencialmente envolvidos, direto ou indiretamente, nesse caso Master, não é hoje o maior obstáculo tanto para a Polícia Federal e para o sistema de justiça, quanto para o sistema político evoluir nas apurações? Sem dúvida. Esse é o meu problema. As maiores pressões e ameaças hoje vêm de integrantes da Suprema Corte. O trabalho que é necessário fazer e que nós vamos fazer através do Senado, na Comissão Parlamentar de Inquérito, é de dar luz para essas coisas todas, né? É você mostrar o que está acontecendo. A gente tem que recordar que todo esse processo, ele é atravessado por medidas, por decisões, no mínimo atípicas de ministros, né? Nós temos primeiro o ministro Dias Toffoli assumindo uma relatoria após uma provocação da defesa do Vorcaro, de uma forma absolutamente atropelada, atípica. Como relator, ele toma uma série de decisões que prejudicam as investigações, ele escolhe peritos, ele limita acesso a provas, ele retarda perícias, ele escolhe o delegado. Depois que a Polícia Federal aponta as relações já demonstradas nos autos entre familiares do ministro Toffoli e Vorcaro, e aí está falando de relações financeiras, ele está falando da transferência de alguns valores na casa das dezenas de milhões de reais. O colegiado do Supremo se reúne e, novamente, numa decisão atípica, que não tem previsão jurídica nenhuma, não tem nenhuma lei, não está na Constituição, a gente testemunha a devolução da relatoria. No Dias Toffoli, ele não é declarado nem impedido nem suspeito, ele devolve a relatoria. E aí, no sorteio, isso vai para André Mendonça. Segue o processo, André Mendonça retoma o trâmite natural das investigações e a gente é surpreendido depois de uma decisão da CPI de quebra de sigilo da empresa dos familiares do ministro Toffoli por uma decisão do ministro Gilmar, que aí ultrapassa o limite da definição de atípica, ela é absurdamente descabida. O ministro Gilmar ressuscita um mandato de segurança arquivado há 3 anos para, nesse mandato de segurança, conceder um habeas corpus para uma pessoa jurídica. Isso é ilegal de cabo a rabo. E a gente já apresentamos os recursos necessários para que a Suprema Corte possa retificar esse absurdo. Mas o retrato final, William, Caio, enfim, é que tem muita gente poderosa hoje em Brasília com medo. E o medo está levando à tomada de decisões equivocadas que expõem cada vez mais a justiça do Brasil. Estão tomando decisão ilegal de cabo a rabo. O STF, que é para a Constituição, é o primeiro que não respeita, esculhambou tudo aí. E eles estão envolvidos aí, o tal do Dias Toffoli com a família lá no Taiaiá, um resort, é sócio, bota os irmãos como laranja, aí tem Alexandre de Moraes, bota a mulher para fazer um contrato de 129 milhões. E tem uma notícia sobre a Alexandre de Moraes, rapaz, em mensagem, Daniel Vorcaro relatou encontro com o ministro Alexandre de Moraes, rapaz. Pois é, tá no site Metrópolis. Eu que tô dizendo não sou não, viu? Você sai de problema, viu? Rapaz, tu sai de problema. É o caba lá do Metrópolis, o tal de Tássio Larran. Ele é quem vai falar. E diz aí, Tássio, bom dia, são 7h15 agora. Vai, Tássio. Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal e obtidas pela minha coluna, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master,
afirma ter se encontrado com uma pessoa chamada Alexandre Moraes. A conversa interceptada ocorreu entre Vorcaro e sua então noiva Marta Graeff em abril de 2025. A coluna procurou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para confirmar se o encontro realmente aconteceu. A esposa do magistrado, a advogada Viviane Barsi de Moraes, mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. A coluna da Andresa Matais, daqui do Metrópolis, também revelou que Moraes chegou a ir na casa de Vorcaro, em Brasília, ao menos 2 vezes. Pois bem, uma das benções a Alexandre Moraes ocorreu às 5 horas e 22 minutos da tarde do dia 19 de abril de 2025. Naquela ocasião, Vorcaro encaminha a seguinte mensagem: "Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa." Em seguida, Marta Graeff diz: "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver?" Vorcaro então responde: "Ele está passando feriado." A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma às 10h48 da noite do dia 29 de abril, a então noiva que "tô aqui na nossa casa" e faz uma ligação de vídeo com a mulher. Essa chamada dura cerca de 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta: "Quem era o primeiro cara?" Vorcaro responde: "Alexandre Moraes." Marta então prossegue: "Morri. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral." Vorcaro completa: "Sim, falou que é bem melhor. E ele adorava apartamento." Por fim, a então noiva brinca: "Falou pra te agradar. Que vergonha, eu tava de pijama." Se você quer mais detalhes dessa história e outras investigações, lê na coluna de Tasso Lohan, eu, no metrópolis.com. Eu fico feliz, o jornalismo brasileiro voltou, acordou, né? Acordou, tava hibernando, tava ali, o negócio era só... Aí eu avisei, eu digo, olha, depois que prenderam Bolsonaro, eles vão brigar entre si. Eu disse aqui no mesmo dia que prenderam Bolsonaro. Tá aí, ó, o resultado é tirinete da gota serena. Rapaz, tu sai de problema, doutor Roberto. Rapaz, tu sai de problema. É, rapaz, 7h18. E Lulinha, vamos falar do filho de Lula, né? Claro, a gente não ia deixar de falar. E de Flávio Dino, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, o comunista lá do STF. Quem disse que ele era comunista foi Lula. Disse que tinha orgulho de ter colocado um comunista no Supremo Tribunal Federal. Foi Lula, não vamos botar pra cima de mim, não. Pois é, o Flávio Dino, comunista, suspendeu nessa quarta-feira a quebra dos sigilos bancários e fiscal da empresária Roberta Luxinger. Olha o nome da mulher. Investigada pela CPI do INSS. Roberta é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula do PT. Flávio Dino, comunista, concordou com o argumento da defesa de Roberta e concluiu que houve violação do devido processo constitucional na votação da CPI, que aprovou em 26 de fevereiro 87 requerimentos de forma conjunta, entre eles as quebras de sigilo. O ministro determinou ainda que, se os dados já estiverem disponibilizados, eles sejam mantidos sob sigilo na presidência do Senado, lá com Davi Alcolumbre, mais conhecido como Batoré, até o julgamento do mérito da ação pelo STF. Já Lulinha vazou aí, né, que Lulinha movimentou em apenas uma das suas contas de cerca de 20 milhões de reais, 19 milhões e um tiriri aí, mais ou menos. Está lá também no Metrópolis, essa notícia, né? E esse vazamento é da Polícia Federal. E sem contar também, né, que não adianta Flávio Dino aí proibir a CPMI de quebrar o sigilo. Por quê? Porque o André Mendonça já autorizou a Polícia Federal quebrar lá desde janeiro. É por isso que está saindo agora esses vazamentos. Está aqui. Uma única conta bancária pertencente ao empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, movimentou 19 milhões e 300 mil reais de 2022 a 2025. As informações são da quebra de sigilo do filho do presidente, obtidas com exclusividade pela coluna de Andresa Matais, lá no site Metrópolis. A conta bancária em questão é da pessoa física de Lulinha, está aberta em uma agência do segmento Estilo do Banco do Brasil, em São Paulo.
Só numa conta só, viu? 7h20.